Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte das teorias evolutivas de Lamarck e Darwin. Nós finalizamos a primeira videoaula com algumas perguntas de Darwin, né? Então, primeiro, se animais e plantas tivessem sido criados exatamente como se apresentam hoje, sem modificação nenhuma, por que espécies diferentes, mas nitidamente semelhantes, bem parecidas, como os pássaros de Galápagos, foram colocados por Deus, pelo Criador, apenas em ilhas próximas e não distribuídas pelo mundo? E segundo, por que ilhas com clima, com condições físicas semelhantes, mas longes entre si, não tinham espécies parecidas, né? E aí, então, Darwin explicou o que a gente chama de descendência com modificação. Essa descendência com modificação eu vou explicar agora e se você entender, você entendeu a teoria de evolução de Darwin, ok? Então, olha que interessante. Imagine há milhões de anos atrás que existiam os pássaros de Galápagos aqui no continente, no Equador, ok? E as Ilhas Galápagos estão aqui, no Oceano Pacífico. Eu vou fazer de pontinho vermelho os pássaros. Esses pássaros, em algum momento, eles eram da mesma espécie, mas eles tinham algumas semelhanças, certo? Algumas diferenças. Por exemplo, nós somos indivíduos da mesma espécie, mas nós somos diferentes entre si. Somos semelhantes, mas diferentes. É a mesma coisa os pássaros. E esses pássaros foram migrando, cada grupo foi migrando para uma parte da ilha, né? Porque as Ilhas Galápagos, elas têm, são várias ilhazinhas separadas. Então, vamos supor que aqui nessa ilha chegou o pássaro A, B e C. Na outra ilha chegou o pássaro A, B e C e na outra ilha chegou o pássaro A, B e C. Esses pássaros, eles tinham diferenças no bico, sutis, pequenas. Mas, por exemplo, o tipo de alimento, que era um triângulo na ilha A, o pássaro A conseguia comer melhor o triângulo. Na outra ilha, o pássaro B conseguia comer melhor o alimento chamado quadrado. E na outra ilha, o pássaro C conseguia comer melhor o losango pelo tipo de bico. Então, imagine que as ilhas tinham alimentos diferentes, que a gente chamou aqui de formas geométricas, para simplificar. E eu tinha vários tipos de pássaros com ligeiras diferenças no bico. E dependendo do pássaro, ele estava com um bico melhor adaptado para aquele alimento. Então, se o pássaro A comeu melhor, isso significa que o pássaro A comendo melhor, ele vai se reproduzir mais. Então, ele vai gerar mais descendentes. Vai gerar mais descendente com o tipo de bico que ele tem. O que vai acontecer ao longo do tempo, da evolução? O pássaro B e C vai ser extinto daquela ilha. Porque o pássaro A come melhor, reproduz mais, gera mais descendentes com seu próprio bico. A mesma coisa nas outras ilhas. Então, nessa ilha aqui, o B vai comer melhor, então o A e o C tendem a se extinguir ou estar em menor frequência. E aqui o C comendo melhor. Então, vejam que nós tínhamos pássaros semelhantes, que comiam sementes, por exemplo, lá no continente. Mas esses pássaros não eram 100% idênticos. E aí, depois que eles foram para a ilha, foi selecionando pássaros com bicos mais adaptados para comer folha, comer inseto, comer larva, frutas e brotos. E aí, então, nós temos, ao longo aí de milhares de anos, pássaros diferentes, espécies diferentes, vivendo em determinada ilha de acordo com o alimento. Isso a gente chama de descendência com modificação. Antes de entrar nesse slide, eu esqueci de falar no slide anterior, observem que o tipo de pássaro que se reproduziu, que se alimentou melhor ali,
Ele não era o mais forte, o mais inteligente. Não. Ele era o quê? Ele era o melhor adaptado. Ele tinha um bico melhor para aquele alimento. Então, fiquem ligados, porque a gente vai falar melhor disso. Então, quem passa as suas informações para frente, para os seus descendentes, é o mais adaptado naquele momento. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, o mais esperto, ok? Bom, nós falamos na videoaula anterior que o Darwin teve duas grandes influências, o Charles Lyell e o Thomas Malthus. Por quê? O Charles Lyell nós já falamos, agora a gente vai falar de Thomas Malthus. Thomas Malthus foi um carinha que vocês já devem ter estudado em geografia, sociologia, filosofia. Ele falou que a população cresce em progressão geométrica, que é essa linha vermelha aqui, né? 2, 4, 6, 8, progressão geométrica. Mas os alimentos, eles não vão ser produzidos na mesma escala de crescimento da população. Ou seja, ele falou que os alimentos crescem em progressão aritmética, que é a cor azul. Se a população cresce mais que a disponibilidade de alimento, vai chegar num ponto de intersecção aqui, que é a fome. Por quê? Porque vai ter mais população do que comida. Quando o Darwin viu essa teoria dele, ele falou assim, nossa, faz todo sentido. Então, entre os seres vivos, deve haver uma luta pela sobrevivência. Porque eles têm que lutar para não passar fome, lutar pelo seu território. E aí, então, com a influência, né, com tudo que ele viu na viagem, com tudo que ele leu, com a influência do Charles Lyell e com a influência do Thomas Malthus, Darwin, então, fez a chamada teoria da seleção natural. Então, vamos lá. Essa teoria foi baseada na observação, como a gente já falou lá na viagem dele, ok? Primeira coisa que Darwin notou, que a capacidade de reprodução das espécies é enorme. As espécies se multiplicam, multiplicam, multiplicam. Um exemplo que eu estou dando aqui nas figurinhas é a nossa amiga tartaruga. Elas vão lá, põem os seus ovos e milhares de tartaruguinhas tendem a sobreviver, ok? Só que, apesar de reproduzir muito, a população de tartarugas não cresce. Ela se mantém estável. Lógico, não considerando influência de população, de poluição, de ação do homem, nada disso. Nós estamos falando só da natureza. Então, veja só, muitos nascem, mas poucos sobrevivem. Essa é a conclusão dele. Se muitos nascem, mas poucos sobrevivem, como a gente falou no slide anterior, é porque existe uma luta pela sobrevivência. Ou seja, disponibilidade de alimento. Será que vai ter alimento para todo mundo? E aqui que eu coloquei, presença de predador. Então, nascem um monte de tartarugas, mas morrem. Morrem por meio do quê? Quem que vai conseguir sobreviver? Aquela que está mais adaptada ali naquele ambiente, ok? E uma terceira observação da seleção natural é que existem, tira esse acento aqui, variações intraespecíficas, ou seja, variações dentro da espécie. Lembra que eu falei que as espécies não são idênticas? Nós todos somos a mesma espécie, mas nós temos variações, porque nós somos diferentes, nós não somos idênticos. Então, vence a luta pela sobrevivência as variantes da espécie melhor adaptadas ao ambiente. Se elas são mais adaptadas, elas têm mais chances de reproduzir e passar essa característica aos seus descendentes. Tem uma luz aqui em cima de mim, vocês estão percebendo, né? Bom, a gente tentou explicar a teoria de Lamarck com as girafas. E como que Darwin explicaria, né, o porquê das girafas terem pescoço comprido, mais comprido do que o normal? Né? Então, olhem essa figurinha. Para Darwin, lá atrás, né, existiam girafas de pescoço
mais curto, mais comprido, mais ainda. Existiam girafas de todos os tipos de pescoço. Só que provavelmente, né, as girafas de pescoço maior, mais comprido, elas tinham mais facilidade de acessar a copa das árvores, de alimento. Essas girafinhas de pescoço mais curto, elas se alimentavam mal, porque o ambiente era de árvores de copas mais altas. Então, girafas de pescoço mais comprido se alimentavam na copa das árvores e, por terem pescoço mais comprido, conseguiam visualizar mais predadores. As girafas de pescoço comprido se alimentavam mais, então provavelmente geravam mais descendentes. Então, elas tinham mais chance de sobreviver. Tem até um artigo que fala que o pescoço mais comprido, na verdade, ele permitiu que as girafas, quando elas se competiam entre si, a girafa de pescoço comprido, ela dava maior pescoçada. Então, ela acabava matando girafas de pescoço mais curto. Então, essa é uma outra vantagem. Então, ao acaso, nascem girafas de pescoço mais curto e mais comprido, ao acaso. E quem que vai selecionar? A girafa de pescoço comprido é a mais inteligente? Não. Ela é a que está mais adaptada naquele ambiente. Isso é a seleção natural. Naturalmente, o ambiente está selecionando um indivíduo. Então, aquele indivíduo de pescoço mais comprido tem uma vantagem em relação ao pescoço mais curto. Então, ele tem maior chance de sobreviver e de transmitir suas características. Essa é a modificação, a descendência com modificação e a seleção natural de Darwin. Uma coisa muito importante, Darwin não sabia genética. Então, ele sabia que existiam seres vivos diversos, com características diferentes. Só que ele não conseguiu explicar por que eles eram diferentes. Né? Porque quem veio explicar a variabilidade, a diferença dos indivíduos, foi com a ajuda da genética. Há indícios de que Darwin tenha recebido os trabalhos de Mendel, mas não tinha dado tempo de ler, ok? Então, quando você alia o Darwin, as visões de Darwin, né, o estudo de Darwin, com a genética, a gente chama de neodarwinismo, que é o que a gente vai estudar na próxima videoaula, ok? Então, Darwin não sabia genética. Isso é questão de vestibular também. Então, coisas importantes. A mudança é aleatória. Surgem indivíduos de pescoço mais comprido, mais curto, né? Naquela época existiam, então, as serpentes com patas, serpentes sem patas. A sobrevivência depende da adaptação, do mais adaptado. Uma outra coisa, evolução não é progresso, pois a mesma característica que garante o sucesso num determinado momento pode não ser favorável no outro. Então, naquele momento, as girafas de pescoço comprido, elas estavam ali naquele ambiente favorável, mas não significa que sempre vai ser assim. Então, no momento, vai ter um ser vivo mais adaptado, mas pode ser que o outro seja mais adaptado num outro momento. Vai depender das mudanças do ambiente. E para finalizar essa parte, decore isso para o resto da vida em mais 6 meses. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que ele melhor se adapta às mudanças. Não sei se vocês já ouviram falar desse Alfred Russel Wallace. Eu costumo dedicar um slide para ele, porque o Wallace chegou praticamente na mesma conclusão de Darwin sobre a teoria da evolução. Claro que era um trabalho muito mais simples do que Darwin, mas ele chegou praticamente na mesma conclusão. Então, ele concluiu um trabalho mostrando que as espécies se modificam por seleção natural e entregou a Darwin. E aí, né, surgiu aí nossa, então de quem que é a ideia?
foi comprovado que as ideias de Darwin haviam sido elaboradas 15 anos antes que o Wallace. Darwin, ele fez suas ideias, só que ele tinha medo de publicar. Então, aquilo lá ficou guardado. Quando o Wallace mostrou o trabalho dele para Darwin, aí Darwin falou, não, então eu vou publicar, ok? Mas o Wallace também merece os créditos, já que ele chegou de forma independente praticamente nos mesmos conceitos de Darwin. Mas o Wallace deu todos os créditos para Darwin, porque ele viu realmente que Darwin havia escrito antes dele. Aqui, vocês poderiam pausar o vídeo, eu peguei da internet essa tabelinha, explicando as diferenças de Lamarck e Darwin. Não vou ficar estendendo aqui, senão o vídeo fica comprido. E aqui também mais um resuminho que eu peguei da internet, Darwin versus Lamarck. Lembrando que eles não são inimigos, ok? Lamarck, apesar do seu transformismo, das suas observações estarem equivocadas, ele foi uma importante peça para o estudo da evolução. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Entendido Lamarck e Darwin. Aqui segue alguns exercicinhos para vocês, como de praxe, e a gente volta na próxima videoaula, né? Falando do neodarwinismo, que é aí a junção das ideias de Darwin com a genética. Até lá!